Meus amados irmãos, nós começamos na semana anterior, uma série sobre 10 princípios praticados pela igreja primitiva. A igreja primitiva, em pouco tempo, sob condições adversas, perseguições, o regime religioso de Israel era contra a igreja. O regime político do Império Romano era contra a igreja. Mas apesar de tudo isso, a Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. E dia a dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E meus amados irmãos, a igreja primitiva é o nosso modelo de igreja. Nada mudou desde a descida do Espírito Santo. Nós vimos naquela oportunidade a introdução e hoje nós vamos olhar para o primeiro princípio aqui colocado, que é o princípio da unidade. Eu quero com os irmãos ler o texto de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Obrigado por esta palavra que vem, Senhor, da Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos capacidade nesta noite, uma vez mais, dá-nos inspiração na transmissão da palavra e na recepção da palavra. Dá-nos a revelação. Nós precisamos, Senhor, de algo que venha diretamente do Teu trono e que seja, Senhor, medicina para o nosso espírito, alma e corpo. Envia-nos a Tua palavra com este poder de cura, de libertação, de salvação, de bênçãos
É o que pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia diz que nós devemos estudar e investigar a fé e a paciência daqueles que herdaram as promessas, exatamente pela aplicação da fé e da paciência. E que nós devemos ser inteligentes a ponto de imitá-los. Então, irmãos, quando nós lemos os registros bíblicos contidos nesse precioso livro de Atos dos Apóstolos, nós compreendemos pela leitura e pela revelação do Espírito Santo quais foram os princípios, quais foram os comportamentos que aqueles nossos irmãos que compunham a igreja primitiva praticaram para levar aquela igreja perseguida a um patamar de êxito, de vitória, de eficácia na pregação do Evangelho, de resultado em Jerusalém, em toda Samaria, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E como disse aos irmãos, essa igreja inaugurada no dia de Pentecostes é o modelo, é o padrão, é o tipo de igreja que nós queremos praticar. Porque da mesma forma que aquela igreja impactou o mundo da sua época, a ponto das autoridades e das pessoas que eram contra a igreja definirem que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Nós também, aqui neste setor, podemos, da mesma maneira, impactar o mundo do século 21. A palavra é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. A operação dos dons espirituais é a mesma. Glória a Deus. Apenas com um plus. Quando nós lemos a pregação de Pedro, obviamente Pedro é fiel à citação que ele faz da profecia de Joel. Porém, a profecia de Joel, que é uma profecia para os nossos dias, ela era um pouco mais abrangente do que a palavra de Pedro. Porque nos dias de Pedro foi um derramar do Espírito Santo. E a profecia, ela era mais ampla, porque não era derramar do, era derramar o. E existe uma diferença fundamental entre derramar do, derramei do, entre derramar o. Glória a Deus. Naquele dia foi um derramar do, mas os dias que precedem o arrebatamento serão dias de poder,
serão dias de glória, serão dias de manifestação do Espírito Santo sobre toda a carne. Serão dias em que terra e céus serão abalados por causa do poder do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento é uma igreja mais poderosa do que a igreja primitiva. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. E a igreja primitiva, irmãos, ela marcou o mundo como nenhuma outra religião na história do cristianismo. Nem mesmo as palavras de Moisés, que falava cara a cara, face a face com Deus, impactou o mundo, tal qual a igreja primitiva. Aleluia. Os apóstolos eram comprometidos com a pregação do evangelho, capacitados por Deus. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, foram só 3 anos de treinamento. E como nós sabemos, um treinamento com Jesus, muito bem, mas um treinamento viajando para lá e para cá, atendendo às necessidades das pessoas. Porque Jesus nunca deixou alguém falando sozinho. Ele atendia a todos e curava a todos. Aleluia. E resultava, como resultou, em muitos frutos para o reino de Deus. Desde pessoas simples daquela sociedade, até mulheres granfinas. Oh, aleluia! Porque o evangelho do Senhor Jesus é poder para a salvação dos pobres, é poder para a salvação dos ricos, é poder para a salvação de crianças, é poder para a salvação de idosos, é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E aquela igreja, irmãos, possuía marcas que nos mostram o que é cristianismo, o que é relacionamento com Deus, o que é firmeza doutrinária, o que é compromisso para a evangelização dos perdidos. Sem dúvidas, irmãos, esse é o modelo de igreja que nós aqui no setor 4 queremos seguir. E dentre esses princípios que nós podemos extrair do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos olhar para o princípio da unidade. Porque, meus amados irmãos, quando uma pessoa perdida entra pelas portas desta igreja ou pelas portas das nossas congregações, e ela se senta e olha e vê 300, 400 ou 500 ou 20 ou 30 ou 3 ou 4 ou 2 crentes cantando louvores a Deus. Meus amados irmãos, essa imagem, ela tem um impacto profundo sobre o coração daquela pessoa, porque ela vai contemplar não 300 pessoas cantando, mas ela vai ouvir como uma só voz, um só coração, em que todos estão glorificando a Deus juntos.
Para nós isso é normal. Mas para aqueles que não estão habituados a participar de um culto evangélico, para aqueles que estão habituados a ir ao centro espírita, a ir à maçonaria, a ir à igreja católica, essa unidade da igreja no louvor, na adoração, na oração, causa um impacto muito grande no coração dessa pessoa. Eu quero olhar então com os irmãos esses versículos que nós lemos em Romanos capítulo 15, mas antes eu gostaria que nós voltemos no capítulo 14 e leiamos o versículo 1, antes de nós olharmos para o capítulo 15, versículo 1 e seguintes, onde diz: aceite ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Uma outra tradução diz: aceite aquele que é fraco na fé, sem julgar questões controversas, que são aquelas questões, aqueles conceitos, aquelas coisas que não são essenciais na vida cristã e sobre as quais às vezes as pessoas têm ponto de vista diferente. Tendo lido essa instrução, que na minha epígrafe, na minha Bíblia tem como epígrafe a tolerância para com os fracos na fé, nós vamos então olhar para o capítulo 15, a partir do versículo 1. Porque o apóstolo, ele continua essa abordagem. E ele começa dizendo: nós que somos fortes na fé. Veja que Paulo está falando uma frase inclusiva, porque ele se considerava um crente forte na fé, um crente maduro. Obviamente, nós que conhecemos as Escrituras de Paulo, sabemos que Paulo está falando de um tipo de fortaleza ou de força relativo, porque todos nós somos fracos. Mas ele está dizendo: nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos. Essa palavra, irmãos, suportar, em uma outra tradução, NVT, diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ter consideração para com os fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas nós vamos ajudar os fracos na fé. Vamos ajudar os debilitados na fé, os débeis na fé, para o bem dele, para edificá-lo.
De maneira que nós podemos pedir para o Espírito Santo. E pode ser que nem haja necessidade, porque em parte conhecemos. Para que o Espírito Santo nos mostre, ou para que nós tenhamos sensibilidade para ver, para distinguir quem é fraco. E esse fraco na fé se constituir o nosso alvo, o nosso objetivo e, de certa forma, a nossa paixão, para edificá-lo, para fortalecê-lo na fé. Não apenas suportando as suas fraquezas, as suas debilidades, mas tendo consideração para com ele, encontrando uma maneira de edificá-lo, de fortalecê-lo. Aleluia. Como alguém plantado na casa de Deus, que não será arrancado e jogado fora, mas que será protegido. Arrancamos essa árvore com raiz e tudo? Não. Vamos esperar 1 ano. Vamos puxar uma terra fértil ao redor dela. Vamos colocar fertilizantes. Vamos suprir com água e vamos esperar um tempo, porque muito provavelmente essa árvore, ela vai frutificar. Eu creio que todos nós temos exemplos de pessoas de nossa família, de pessoas das nossas igrejas, que viveram fracos, débeis na fé, mas alguém teve paciência com ele, alguém investiu em aconselhamento, em compreensão, em palavras, em jejum, em orações. Alguém investiu. E essa pessoa, ela se fortaleceu. E hoje, ela é um pregador do Evangelho. Ela é um vaso de honra na casa do Senhor. E o apóstolo já traz ato contínuo o exemplo, dizendo no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, e ele busca uma citação no Salmo 69, os insultos dos que te insultavam, significando Deus, caíram sobre mim. Versículo 4, pois tudo o que no passado foi escrito, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, que é a perseverança, que é o antônimo da desistência, e pela consolação das Escrituras, ou seja, o encorajamento, o ânimo que temos ao ler, ao ouvir ou ao estudar as Escrituras, tenhamos esperança. Glória a Deus. Não desista de ninguém.
não desista. E quando der vontade de desistir, porque às vezes dá vontade de desistir, depois de você lidar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dá vontade de desistir. Mas aqui está falando que nós podemos encontrar encorajamento e ânimo na palavra de Deus, para que a nossa esperança seja mantida. E daí Paulo começa a orar. Versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, ou seja, lhes dê um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a unidade, ela é um princípio. Um princípio, irmãos, é mais importante do que uma lei, é mais importante do que uma regra. O princípio está acima da lei. O princípio está acima da regra. E a unidade que vem de Deus, ela é um princípio. E todos nós precisamos estar prontos, precisamos estar treinados para promover a unidade em nossa igreja, em nosso setor. E eu gostaria de pontuar 3 coisas sobre a unidade. A primeira é que a unidade na diversidade é bela. Glória a Deus. Em muitos casamentos que eu fiz, eu falei, olha, não é porque você está casando que agora você vai se anular. Não. Nós fomos feitos com uma personalidade. Cada um de nós temos um temperamento. Nós não precisamos anular o nosso temperamento, porque nós nos casamos com alguém. O nosso temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo, ser entregue ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Quantos irmãos já leram aquele livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo? É maravilhoso. Glória a Deus. E os irmãos podem procurar um livro maravilhoso. Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Um dos exemplos que traz é Pedro, que tinha aquele temperamento, bateu, levou. Todos podem te abandonar, eu não te abandono. Assim é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Eu vou defender Jesus. Sacou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E às vezes nós temos temperamento assim, né? Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, esse temperamento controlado pelo Espírito Santo, quando todos estão falando, esse povo está bêbado, Pedro se pôs de pé e disse, eles não estão bêbados, irmãos. E explicou o que estava acontecendo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a diversidade é bela, é linda. Nós somos um povo diverso.
Nós somos um povo tirado dentre as nações. Nós somos uma nação, mas uma nação tirada dentre as nações. Aleluia, na profecia do salmista. Então, agimos de maneira diferente, parecemos diferentes, temos temperamentos diferentes. Glória a Deus. E quando você encontrar pessoas diferentes, como temos aqui no nosso setor, a beleza está em pessoas diferentes, vivendo juntos, se amando, um em Cristo, em plena comunhão horizontal. E é isso, meus amados irmãos, que torna a unidade bela. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável quando os irmãos e as irmãs vivem juntos em unidade. Eu penso, irmãos, que às vezes quando Deus olha para a igreja do Senhor Jesus, a universal Assembleia dos Santos, Deus tem uma visão tão maravilhosa. Glória a Deus. Eu não sei se muitos irmãos foram aqui na Conferência Mundial Pentecostal que nós tivemos. Foi celebrada aqui no nosso templo sede. Quantos irmãos tiveram a oportunidade de ir? Há poucos. Na próxima nós vamos em peso. Amém, irmãos? E que tinha irmãos dos mais diversos países. E assim, para a glória de Deus, o nosso querido irmão Jeremias, na Conferência Mundial Pentecostal, para a glória de Deus, não vai ficar gordo não, hein? Foi um dos tradutores dos irmãos que pregaram ali na Conferência Mundial Pentecostal. Mas encontramos irmãos com roupas diferentes, com caras diferentes, com um jeito diferente de louvar ao Senhor. Meus amados irmãos, quando Deus olha para a noiva do Cordeiro, oh, glória a Deus, como vai ser maravilhoso viver lá no céu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu penso que Deus, Ele está sempre dizendo: vamos, minha gente. Por que vocês não podem ficar juntos? Por que vocês não podem trabalhar juntos? Por que vocês não podem comer no mesmo quarto? Por que vocês não podem dormir no mesmo quarto? Por que vocês não podem dormir na mesma cama? Oh, glória ao nome do Senhor. Estou me lembrando, irmãos, uma vez eu fui no estado do Mato Grosso e era balsa, e nós apertamos, mas quando estávamos chegando, o balseiro estava soltando os cabos para a última viagem da balsa, 9 horas da noite. E aí, só 6 horas da manhã. E nós ficamos ali, na beira do rio. Um calor tremendo. Se a gente abrisse o vidro do carro, entraria 1 milhão de pernilongos. Aí apareceu um homem lá meio maluco. E nós falamos: estamos esperando. Se vocês quiserem, pode
dormir em casa. E nós estávamos em 5. E aí eu dormi com mais 2 irmãos em uma cama. O irmão Urias e um outro irmão que eu não lembro. Que tribulação. Porque o homem chamou a gente para dormir lá, depois ele ficou com medo da gente. E o homem passou a noite toda conversando com um cachorro. Até 6 horas da manhã, irmãos. Oh, glória a Deus. Mas é maravilhoso. Nós podemos comer no mesmo prato. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se há uma pessoa de confiança, é um servo e uma serva do Senhor Jesus, que você pode mandar a sua filha com ele para onde for, ou a sua esposa, porque é uma pessoa de confiança. E os que não forem de confiança, irmãos, nós vamos orar porque Deus vai torná-los de confiança. Glória a Deus! Só existe 2 lugares para uma pessoa sem confiança: na igreja, como um homem e uma mulher de confiança, ou no cemitério. Eu não quero ter irmãos e irmãs que não sejam pessoas de confiança, que eu possa confiar o meu filho, que eu possa confiar a minha esposa, que eu possa confiar qualquer coisa nas mãos dessa pessoa. Não quero conviver com gente assim. Não quero estar debaixo do mesmo teto de gente assim. Mas o Espírito Santo está trabalhando. Glória a Deus! Porque a igreja do arrebatamento será uma igreja mais poderosa do que a igreja de Paulo, do que a igreja de Ananias, do que a igreja de Safira. A igreja do Novo Testamento, que aguarda a vinda de Jesus, será esta igreja poderosa. Esta igreja poderosa. Aleluia. Agora, irmãos, a unidade torna uma igreja de impacto explosivo, uma igreja de influência positiva no mundo em que nós vivemos. Oh, aleluia. Nós podemos parecer insignificantes, podemos parecer poucos, mas a igreja, ela concentra, ela detém a maior força neste mundo, um poder que vem do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a unidade na diversidade é bela, é linda. O segundo ponto que eu quero colocar para os irmãos é que unidade não é uniformidade. Muitas pessoas ficam confusas sobre isso. Algumas pessoas pensam que a unidade na igreja é quando todos são exatamente iguais, pensam exatamente da mesma forma, usam o mesmo perfume, ou todos têm aqueles mesmos cacuetes que os pastores da Igreja Universal têm ao imitar o Bispo Macedo. Até quem não é carioca fala cariocado para imitar o bispo. Isso não é uniformidade. Isto não é unidade, é uniformidade. É uma espécie
de crente pré-fabricado, em que todo mundo fala do mesmo jeito, usa a mesma entonação de voz, parece que é o mesmo que está falando. Você fala, quem é esse que está falando? Porque usa o mesmo tom de voz. Isso não é, meus amados irmãos, unidade. O que torna a unidade maravilhosa, milagrosa, é sermos um povo diverso, porém, um povo com o mesmo objetivo, com o mesmo coração, um povo com a mesma submissão, um povo que considera o outro superior a si mesmo. Deus, Ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus de variedades. Basta a gente virar para frente, ou para a direita, ou para a esquerda, e olhar os rostos das pessoas que estão aqui. Ninguém é exatamente igual. Nós usamos muito o nosso dedo indicador, e a cada dia a gente está usando mais com as novas tecnologias, para identificação biométrica. E é tão maravilhoso, meus amados irmãos, que entre quase 8 bilhões de pessoas, habitantes da Terra, 7,8 bilhões de pessoas na Terra, não há uma pessoa com o mesmo desenho que Deus colocou no seu dedo indicador. Verdadeiramente Deus, Ele é um Deus de variedades. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é maravilhosamente lindo quando pessoas de diferentes preferências, diferentes gostos, diferentes aparências, diferentes vestimentas, diferentes cortes de cabelo, se reúnem em unidade. Meus amados irmãos, isso é verdadeiramente lindo. Eu confesso aos irmãos que eu alimento uma viva esperança de que nós sejamos uma igreja assim, uma igreja onde as pessoas vivenciam a unidade, onde aqueles de cabelos longos ou de cabelos curtos ou sem cabelos se amem, se confraternizem e recebam juntos a bênção do Senhor. Onde aqueles que gostam de usar terno e gravata, ou aquelas que gostam de usar vestidos elegantes, sapatos de salto, se dê bem com os que usam tênis, com os que usam jeans, e ninguém julgue o outro, ou não faça o outro se sentir mal. Uma igreja onde professores, doutores, PhDs possam se sentar ao lado de um irmão que mal sabe ler e escrever, e eles se amem e apreciem um ao outro. Uma
igreja onde milionários possam se sentar ao lado de alguém que vive de um salário mínimo da Previdência Social ou vive do Bolsa de Família. E eles se abraçam, dão as mãos e cantam: somos um no Senhor. Nós vamos cantar este hino logo mais. Glória a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, porque o nosso tempo está terminando, nós não podemos criar a unidade, nós só podemos manter a unidade. Nós podemos interromper a unidade, nós podemos matar a unidade, nós podemos afastar a unidade. Porém, o homem não pode criar a unidade, só Deus pode. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, isso está muito definido, quando o apóstolo disse: faça todos os esforços. Fazer todos os esforços é fazer mais do que você pode, porque até onde você pode não é esforço. Agora, quando você quebra os seus próprios limites, quando você quebra os seus próprios recordes, você está fazendo um esforço. Então o apóstolo diz: façam todos os esforços para manter a unidade. Não é criar a unidade, manter a unidade em espírito por meio do vínculo da paz. Só o Espírito Santo pode criar a unidade. Agora, é tarefa nossa manter a unidade. Às vezes as pessoas reúnem um grupo e falam: olha, criamos a unidade no meio dos obreiros, criamos a unidade no meio do círculo de oração. Não. Nós podemos manter a unidade. As palavras têm valor, irmãos. A Bíblia não contém palavras desnecessárias. Cada palavra foi pensada desde a sua raiz pelo Espírito Santo para mandar alguém escrever. E aqui o apóstolo escreveu: façam todos os esforços para manter a unidade. O nosso único trabalho é manter a unidade. Agora, criar a unidade nós não vamos conseguir. É como pegar dois gatos e amarrar os rabos desses gatos e soltá-los. Se você amarrar bem amarrado, você tem a unificação, mas não tem a unidade, porque a unidade só o Espírito Santo pode criar. A unidade vem de Deus. Nós não podemos criar a unidade, nós podemos apenas manter a unidade. Agora, existem algumas coisas que eu e você podemos fazer na prática para manter a unidade e para promover a unidade e para aumentar a unidade na nossa igreja, na nossa congregação. Obviamente eu vou falar de maneira exemplificativa sobre 6 coisas que nós podemos fazer para manter a unidade, para ampliar a unidade, para promover, no sentido de fazê-la crescer, a unidade no seio da nossa igreja, do nosso setor e de cada congregação. Então, meus amados irmãos, vamos
pensar nestas coisas. E vamos ser um fator positivo para manter a unidade. E da nossa parte, a partir de hoje, nós vamos fazer isso que o apóstolo falou. Faça todos os esforços. Faça mais do que você já fez até agora. Faça mais do que você pode fazer. Faça mais do que as suas forças psicológicas e espirituais podem fazer. Quebre os seus limites, os seus recordes. Faça todos os esforços para manter a unidade em espírito por meio do vínculo da paz. Amém. Eu quero pedir aos irmãos que nós fiquemos de pé e nós vamos cantar um hino que fala de unidade. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Glória a Deus! Ele derrubou a parede de separação. Não há macho, fêmea, grego, judeu. Todos são um em Cristo e ponto final. Os irmãos sabem o que é isso? Isso é um murro na cara de Satanás. E isso é pouco, porque brevemente a igreja esmagará. Agora não vai ser mais ferir a cabeça, agora é esmagamento. Glória a Deus.